Como é que será que você escolhe uma boa ação na Bolsa de Valores? O que você precisa saber sobre contabilidade para conseguir tomar essa decisão? Ou até mesmo se você tem um negócio próprio, você quer fazer a gestão mais eficiente do seu negócio, o que você precisa analisar ali nos demonstrativos financeiros, na contabilidade, o que você precisa saber para tomar melhores decisões, para conseguir gerar mais resultado lá na frente. Nesse vídeo a gente vai passar ali um pincel sobre todos os aspectos da contabilidade para você entender um pouquinho melhor sobre como que funciona. Então a gente vai falar sobre balanço patrimonial, demonstrativo do resultado do exercício, fluxo de caixa, estrutura de capital, como que uma empresa gera valor, que não necessariamente é só gerando mais lucro. Lucro nem sempre é o mais importante aqui. Então a gente vai ter um overview sobre isso tudo para você conseguir tomar essa decisão um pouco melhor, seja no seu negócio, seja nos seus investimentos. E aí eu te convido, se quiser aprofundar um pouquinho melhor nesse tema, aqui embaixo tem um link do meu curso de gestão financeira para empreendedores, que a gente vai aprofundar em cada um desses aspectos que a gente vai falar ao longo desse vídeo, e vai ter muito mais. Vai ter sobre valuation, vai ter sobre tudo que você precisa entender para tomar boas decisões no seu negócio ou até mesmo utilizar isso no mercado financeiro para comprar as suas ações. E para a gente começar esse vídeo, vamos começar falando sobre os demonstrativos financeiros que a gente tem, né? A gente tem primeiro o balanço patrimonial, que basicamente é uma foto da empresa em um determinado dia. Então o balanço normalmente ele fica desenhado dessa forma aqui. É um balanço. De um lado você vai ter os ativos da empresa e do outro você vai ter o passivo. Eu te recomendo assistir esse vídeo bem com calma, pega um papel, uma caneta e vai anotando isso, porque é um conteúdo um pouco mais técnico e vai te ajudar se você escrever ali num papel, beleza? E bom, basicamente ativo e passivo. Qual que é a diferença dos dois? Ativo é tudo aquilo que a empresa tem de bens materiais, por exemplo, uma mesa, um caderno, um carro, uma fábrica, e tudo que ela tem a receber. Então, por exemplo, ela fez uma venda a prazo para o seu cliente, o dinheiro daquela venda que ela tem a receber é um direito dela. Então esses direitos a receber entram no ativo da empresa. Então a gente vai ver daqui a pouco um exemplo na prática do balanço da Localiza para você entender como é que funciona isso na prática. Então aqui você vai ter listado todos os ativos da empresa e do outro lado são os passivos, que é justamente o contrário. É tudo aquilo que a empresa deve, tudo que ela tem a pagar, seja para os seus sócios, seja para os seus bancos, credores, funcionários, enfim. Tudo que ela tem a pagar vai estar aqui no passivo da empresa. Aí o passivo ele é basicamente dividido entre o passivo de fato, né, que é o capital de terceiros, e o PL, que é o patrimônio líquido, que é o dinheiro que os sócios investiram na operação. Bom, esse é o primeiro demonstrativo financeiro. A gente tem também o demonstrativo do resultado do exercício. Demonstrativo do resultado do exercício. O que é a DRE? Basicamente é um vídeo, um filme do que aconteceu na empresa durante um determinado período. Pode ser durante um ano, durante um mês, durante um trimestre, depende da análise que você quer fazer. Você pode pegar de vários períodos diferentes. E como é que vai estar a sua DRE? Basicamente você vai ter uma linha, né, uma lista ali que você vai ter a receita, os custos, menos despesas, vai ter depreciação. Então você vai ter tudo aquilo que a empresa gerou de receita, de rendimentos, menos tudo que ela pagou ao longo do período. Só que aqui tem um detalhe que isso está sobre o regime de competência e não sobre o regime de caixa. O que isso quer dizer? Quando você faz uma venda a prazo, por exemplo, você fez a venda, mas você só vai receber depois de 30 dias. No momento que você fez a venda, você teve uma receita, mesmo que aquele dinheiro não entra no seu caixa naquele momento. O dinheiro vai entrar no seu caixa depois, isso vai ter um impacto em outro demonstrativo, que é o fluxo de caixa, que a gente vai falar daqui a pouco, mas não vai ter o impacto na DRE, porque o impacto na DRE acontece no momento que o evento acontece e não no momento que acontece a transferência de dinheiro entre as contas. Então, basicamente, o objetivo da DRE é a gente descobrir aqui no final quanto de lucro a empresa teve ao longo daquele período, com base em tudo que ela teve de receita, custos, despesas e tudo aquilo que ela pagou ao longo do tempo, como por exemplo juros, impostos e por aí vai. Por fim, nós temos o fluxo de caixa, que basicamente o fluxo de caixa, que é a demonstração do fluxo de caixa, tem o objetivo de, quando a gente olha lá no balanço patrimonial, uma das contas que a gente tem aqui no balanço é o caixa, é o tanto de dinheiro que a empresa tem parado no banco ou em aplicações financeiras. E aí quando a gente faz a comparação do caixa de um ano para o caixa de outro, por exemplo, o caixa aumentou R$1 milhão, mas por que esse caixa aumentou R$1 milhão? Essa é a pergunta que o demonstrativo do fluxo de caixa quer responder pra gente. De onde que tá vindo essa variação do caixa? Pode ser
uma atividade operacional, por exemplo, a empresa está vendendo mais. Pode ser, por exemplo, uma atividade de investimentos. Então a Localiza, que tem carros para alugar, ela pode vender um carro e essa venda do carro faz o caixa dela aumentar. Pode ser, por exemplo, a captação de um empréstimo. Então a empresa captou esse empréstimo e aumentou o caixa dela. Ela pode ter recebido um aporte de capital dos sócios. Então pode ser uma infinidade de fatores que fez esse caixa aumentar, ou o que acontece normalmente é uma combinação de todos eles. Então a empresa teve mais vendas, mas ela teve também as suas despesas, ela captou empréstimos, ela pagou empréstimos, pagou juros, pagou dividendo para os sócios, e aí você vai entendendo desses R$1 milhão que a empresa gerou no caixa, de onde que veio essa variação. Foi um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, e vai ter ali tudo demonstrado para você entender de onde que veio essa variação. E aí o formato basicamente também vai ser uma planilha do Excel, que você vai ter o fluxo de caixa das atividades operacionais, que vai ter um total aqui. Então vai ser receita, custos, despesas e por aí vai. Você vai ter um fluxo de caixa das atividades de investimento, que vai ter um outro total aqui, e vai ter o fluxo de caixa das atividades de financiamento, que envolve o sócio, né? Ou bancos e terceiros no geral. Ou seja, a empresa vai ter as atividades operacionais, que estão ligadas ali à operação da empresa, as atividades de investimento, que não é investimento no mercado financeiro, e sim a compra e venda de imobilizados, por exemplo, de intangíveis, e financiamentos, que é como que a empresa se financia, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a estrutura de capital. E aí a gente vai ter o resultado desses três somados, que vai ser o fluxo de caixa total, que é a variação do caixa da empresa naquele determinado período. E se a gente comparar esse fluxo de caixa total aqui com o caixa inicial que a gente tinha no início do ano e o caixa final desse mesmo ano, esses valores têm que ser iguais. Então o objetivo é você entender de onde está vindo essa variação do caixa. O ideal, normalmente, é que esse fluxo de caixa operacional seja positivo, porque a empresa está gerando dinheiro com as suas atividades operacionais, que é o esperado de uma empresa saudável. O fluxo de caixa de investimento seja negativo, porque a empresa está comprando imobilizado, né? Então a empresa está crescendo. Se a empresa só fica vendendo imobilizado ao longo do tempo, ela vai gerando caixa, mas a empresa vai perdendo a sua capacidade de gerar resultado ao longo do tempo. Então pensa o seguinte, você tem uma sala de aula com 50 pessoas. Se a empresa continua com essa sala de aula de 50 pessoas para sempre, ela vai ter aquela capacidade ali de colocar 50 alunos e gerar receita de 50 alunos. Só que se ela vai vendendo uma carteira por ano, por exemplo, ela vende uma cadeira num ano, vende no outro, ao longo do tempo ela vai conseguindo colocar cada vez menos alunos. Por mais que ela ganhe dinheiro com aquela venda da cadeira, ao longo do tempo isso vai destruindo valor para a empresa. Então o ideal é que ela compre mais cadeiras ao longo do tempo, por isso que o fluxo de caixa de investimentos, o ideal é que seja negativo. E o fluxo de caixa de financiamentos, normalmente pode ser positivo ou negativo, mas o ideal seria que seja negativo também, porque, por exemplo, a empresa está pagando dividendos para os seus sócios e esses dividendos vão reduzir esse valor aqui, beleza? Só que assim, galera, olhar esses demonstrativos financeiros por si só não quer dizer muita coisa, porque são vários números que estão jogados ali e às vezes a gente não consegue tomar uma decisão. Beleza, o lucro subiu de um ano para o outro. É bom? É, mas será que isso é um bom indicador para a empresa? Sim, mas e se a gente está analisando, por exemplo, o fluxo de caixa operacional? Se a gente está analisando, por exemplo, o imobilizado? São números que por si só não dizem nada. O ideal é a gente analisar o que a gente chama de indicadores financeiros, que é comparar lucros diferentes. Por quê? Você tem uma empresa que gerou 1 milhão de lucro e você investiu para gerar aquele 1 milhão de lucro, por exemplo, 10 milhões de reais. Ou seja, você teve um retorno sobre o patrimônio que você investiu na empresa de 10%. Investe 10 para gerar 1. Mas imagina que no ano seguinte você gerou 2 milhões de lucro. Parece interessante, porque o seu lucro dobrou, né? Só que você teve a entrada de um novo sócio investidor que ele colocou na empresa 100 milhões de reais. Aí você colocou 100 milhões de reais para gerar 2 milhões. Ou seja, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, que basicamente é o tanto de lucro que você gerou dividido pelo patrimônio líquido, que foi o dinheiro investido na empresa, caiu de 10% no primeiro ano para só 2%. Você tinha 10 milhões investidos, gerou 1, agora você gerou 2, só que sobre 100 milhões que foram investidos. Ou seja, a empresa não foi tão rentável quanto ela tinha sido no primeiro ano, por mais que ela tenha gerado, em valores absolutos, um lucro maior. Então é por isso que a gente tem que analisar os indicadores financeiros. E a gente tem indicadores de rentabilidade, de lucratividade, de endividamento, que o ideal é a gente calcular todos esses indicadores e ver ao longo do tempo como que esses indicadores estão performando. E é isso que a gente ensina também lá dentro do
curso de gestão financeira para empreendedores. Eu te ensino como que calcula isso tudo, a gente vai analisar na prática alguns demonstrativos financeiros, como por exemplo esse aqui da Localiza. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, o ativo e o passivo da Localiza ao longo dos anos e dos trimestres também. Então aqui a gente tem o ativo da empresa, que é tudo aquilo que ela tem e tudo que ela tem de direito a receber. Então tem o caixa, o dinheiro que está ali no caixa, aplicações financeiras, contas a receber das vendas que ela fez a prazo para os seus clientes, ativos não circulantes, tem os ativos realizáveis a longo prazo, né, aquele dinheiro que ela pode resgatar só no longo prazo, depois de 12 meses, e tem também os investimentos, por exemplo, em imobilizados. Tudo aquilo que ela tem de carros. E você vê que grande parte do ativo da Localiza é justamente carro, porque o negócio dela envolve comprar carros para alugar e depois vender esses carros. E aí uns 50% da receita, se não me engano, a gente vai conferir daqui a pouco, é do aluguel de carros e os outros 50% vem da venda desses carros também. Que ela compra muito barato, aluga durante um determinado período e depois ela consegue vender por um preço acima, porque tá lá na tabela FIPE de venda, né? Mas ela comprou muito barato, então ela vende pelo mesmo preço que ela comprou e consegue gerar esse resultado ao longo do tempo também. Aí tem todos os ativos e embaixo tem todos os passivos. Então o dinheiro que ela tem para pagar ali no curto prazo para fornecedor, empréstimos e financiamentos de bancos, dividendos, imposto de renda e por aí vai. E tem os de longo prazo também, que são os não circulantes. Vai ter aqui o total e por fim o patrimônio líquido. Capital social, que é o dinheiro que os sócios investiram na operação, e aqui tem ações em tesouraria, reserva de capital, reserva de lucro e por aí vai. Aí o total do passivo e patrimônio líquido tem que ser igual ao total dos ativos em cada ano, e a gente tem aqui os dados consolidados da demonstração financeira, né? É receita bruta de aluguel, imposto sobre receita, aí você tem a receita líquida do aluguel e receita líquida da venda dos carros. Você pode ver aqui que, por exemplo, no terceiro trimestre de 2023, a receita foi praticamente a mesma, um pouquinho mais de 50% em aluguel, mas é praticamente a mesma, o tanto você recebe de aluguel e de venda de carros para chegar no total da receita líquida. Esses valores aqui estão em milhões, então ela teve 7 bilhões de reais de receita. Aí tem os custos, tem o lucro bruto, tem a despesa operacional, tem depreciação, amortização, tem o lucro operacional, que é o EBIT dela, e tem aqui os valores de juros, que é o resultado financeiro, imposto de renda e contribuição social, até chegar no lucro líquido. Então o objetivo é para a gente entender. A empresa teve no terceiro trimestre de 2023 600 milhões de lucro. Mas por que teve esse lucro? De onde que veio? Ah, agora a gente sabe. Ela teve 3 bi de receita de aluguel, 3 bi de receita de venda de carro, ela teve esses custos aqui, teve tudo envolvido ali, despesas e tal, e chegou aqui nesses 600 milhões de lucro no terceiro trimestre. Só que analisar só o lucro também não é interessante. O que a gente pode fazer? Calcular, por exemplo, a margem de lucro, que seria dividir esse lucro pela receita líquida total. Então a gente consegue ver que de tudo que ela teve de receita, ela teve 9% de margem de lucro líquido comparando com aquela receita. Tem um outro indicador aqui que é o EBITDA, que eu não vou entrar nesse vídeo aqui, mas lá no curso eu te explico detalhadamente o que é e por que ele é tão importante. E por fim a gente tem o fluxo de caixa. Vai ter as atividades operacionais, tem duas formas de você calcular esse fluxo de caixa, tem o método direto e o método indireto. Nesse caso ela está calculando pelo método indireto, que é pela variação dos ativos e dos passivos, e também aqui a variação das atividades de investimento e financiamento. Tá tudo detalhadinho aqui para você analisar com calma depois. No final do período, ela gerou um determinado fluxo de caixa. Nos 9 meses de 2023, ela consumiu caixa aqui, né? Porque esse valor está negativo. Então, o aumento ou redução de caixa foi exatamente esse valor, e aí aqui em cima a gente sabe justamente de onde que veio essa variação. Por exemplo, fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais. Ela consumiu caixa nas atividades operacionais. Como? Ela teve aqui esses 10 bilhões de reais que ela teve de receita, mas ela teve também juros de empréstimos e financiamentos. Ela pagou muito dinheiro aqui de empréstimos e financiamentos. Ela também investiu dinheiro aqui nas aplicações financeiras de curto prazo. Ela também gastou muito dinheiro aqui com a aquisição de carros, então ela comprou muito carro que faz parte da operação da empresa. Atividades de investimentos aqui, aquisição de veículos para revenda tem só em um determinado ano aqui. Enfim, você pode analisar com calma aí, não vou ficar alongando muito esse vídeo para você entender como é que funciona cada um desses. E basicamente, para a gente fechar esse vídeo, né, uma parte muito importante é sobre estrutura de capital e como que uma empresa gera valor. Como que ela gera valor, né? Você tem a estrutura de capital, que é como que a empresa distribui o seu passivo e o patrimônio
patrimônio líquido. Então, por exemplo, como que a empresa se financia? Ela pode pegar dinheiro com sócios ou pode pegar dinheiro com bancos. Só que existe uma diferença entre esses dois dinheiros envolvendo os custos, os riscos e a exigibilidade. Capital de terceiros é mais barato do que capital próprio, porque o banco só corre o risco de crédito da empresa e o sócio está correndo o risco do negócio. Então o sócio vai colocar o dinheiro na empresa, mas ele espera um retorno maior do que o banco está esperando. E tem a questão também da exigibilidade. O banco não importa se você está tendo lucro ou prejuízo, ele quer que você pague os juros. Então você vai ter a despesa financeira ali na DRE e você só paga o sócio depois que você tiver lucro ou prejuízo. No caso, se tiver lucro, porque se tiver prejuízo, não tem que pagar dividendos para os sócios. Ou seja, o banco, a exigibilidade é alta. Já o sócio, a gente fala que é um dinheiro ali não exigível, ou seja, a empresa não é obrigada a pagar para o sócio. Então o sócio vai ter o retorno ali, por exemplo, na variação da ação, a empresa se valorizando, ou então na distribuição de dividendos também ao longo do tempo, mas não é exigível, não é obrigatório fazer esse pagamento ali no curto prazo. Só que o capital próprio vai ter um custo, então que a gente vai chamar de custo de capital próprio, o custo do equity, e o capital de terceiros vai ter o custo da dívida. Um vai ser maior do que o outro, só que quando a gente faz a média desses dois, ponderada pelo tanto de capital próprio que a empresa tem e o tanto de capital de terceiros que ela tem também, o contrário, na verdade, né? O capital de terceiros aqui em cima e o capital próprio embaixo, a gente vai ter o custo médio ponderado de capital. E para a empresa gerar valor, não é apenas ter mais lucro. O que acontece? Quando a empresa tem esse lucro, um indicador que a gente pode calcular é o ROIC, que basicamente é igual o lucro que a empresa teve dividido pelo capital investido no negócio. E aí pode ser que o lucro seja maior ou menor, mas o mais importante é a gente ter o ROIC. Por quê? O capital que foi investido no negócio pelo banco e pelos sócios gera um custo. E o capital que foi investido também vai gerar um retorno, que é o ROIC, retorno sobre capital investido. Para a empresa gerar valor, o objetivo é que ela tenha um ROIC maior do que o custo médio ponderado de capital. Então, analisar apenas o lucro não é a melhor situação. Você tem que analisar se a empresa está gerando valor ao longo do tempo. Porque às vezes, mesmo uma empresa sendo lucrativa, ela consome valor, ela destrói valor ao longo do tempo. E se você não analisar esses dois indicadores, dificilmente você vai descobrir isso. Enfim, esse é um vídeo um pouco mais complexo. Espero que tenha te ajudado, tenha clareado um pouco as coisas aí. Deixa nos comentários alguma dúvida que você tenha ficado. E se quiser aprofundar ainda mais nesses conhecimentos aqui, para você aplicar na sua empresa ou nas análises dos seus investimentos, é só clicar aqui no Gestão Financeira aqui embaixo, fazer sua inscrição, que vai ser um prazer te ter lá dentro. Tamo junto e até a próxima.